Olá, eu sou o Luís Alves, da Ecoarium. Querem ter um aquário sem algas? Nós hoje vamos explicar os 5 pilares essenciais para termos um aquário sem algas. Fiquem connosco e vejam o vídeo. Até já! Pois é, pessoal, não há produtos milagrosos. Não há um fertilizante fantástico, não há um produto químico qualquer que tire as algas, não há nada. Basicamente existem 5 pilares essenciais para termos um aquário sem algas. Porque se eles todos não estiverem a trabalhar em conjunto, esqueçam que elas vão acabar por aparecer. Neste vídeo vamos dividir o vídeo por 5 pilares, explicar todos um por um, para vocês perceberem. Por isso, aproveitem e estejam connosco. Como eu vos falei, para termos um aquário sem algas existem 5 grandes pilares. Eles são luz, fertilização, CO2, circulação de água e a manutenção. Sem eles vai haver sempre alguma carência de nós termos uma alga a aparecer. Se vocês os seguirem estes passos que nós agora vamos explicar, algas no aquário vai ser cada vez mais difícil. Ok, o primeiro desses grandes pilares, como eu vos falei, é a iluminação. Existem iluminação muito mais intensa e iluminação menos intensa. A necessidade do próprio plantado nos vai falar. Todos os aquários devem ser plantados, ou low-tech ou high-tech, com mais plantas ou menos plantas, mas todos os aquários devem ter plantas naturais. Low-tech, obviamente, necessitamos menos intensidade de luz. High-tech, necessitamos sempre muito mais intensidade de luz. Temos que respeitar muito mais as temperaturas de cor, lumens, etc, etc, etc. Luzes T5 estão a começar a ficar completamente esquecidas. O que está agora em voga e o que é mais eficiente a nível tanto de custo como de rentabilidade é o próprio LED. Relativamente à intensidade da luz, esta deve ser igual por todo o aquário, ok? Porquê? Porque depois vamos ter zonas que vamos ter carências a nível de crescimento relativamente a outras. E isso é logo uma possibilidade para termos algas. Se todo o aquário estiver bem coberto pela luz, ou seja, se comprarmos uma luz dentro das medidas do aquário que nós vamos ter, é tudo muito mais simples. Horas de luz. É importante, como na natureza, respeitarmos as horas corretas de luz. A luz deve sempre ser ligada à mesma hora e deve ser sempre desligada à mesma hora. De maneira mais fácil, ou através de um dimmer, há calhas que já trazem isso, ou então comprem um relógiozinho, um temporizador, que aqueles vendem nos chineses, que se liga à tomada e ele respeita uma hora ou determinada hora. Aquário que está a começar, devemos sempre respeitar as 5 horas, 5, 6 horas no máximo, para depois não termos as filamentosas. Depois, se o aquário está mais maturado, podemos aumentar para 6, 8, 10 horas sem qualquer tipo de problemas. Relativamente às horas em que devemos ter as luzes acesas, aproveitem e gozem o aquário. O aquário deve estar ligado quando vocês estão em casa. Se vocês estão em casa à noite, liguem o aquário à noite. Se vocês estão em casa durante o dia, liguem o aquário durante o dia. Porque é a parte mais importante, é a parte mais bonita do próprio hobby, é aproveitarmos o que o aquário tem para nos oferecer. Se nós temos o aquário ligado nas horas em que vocês estão em casa, a pior coisa que vocês podem fazer, não conseguem ver o estado geral do aquário, não conseguem ver parte das folhas, o crescimento das folhas, a carência das próprias folhas, a carência da planta, por isso aproveitem e gozem o aquário. Se estão em casa à noite, liguem o aquário à noite. Se estão em casa durante o dia, liguem o aquário durante o dia. O segundo grande pilar é a fertilização. Nós vamos incluir no segundo pilar da fertilização a parte do substrato. Todo bom plantado necessita de um bom substrato agregado. A fertilização não é só feita pela parte das folhas, embora a maior parte da absorção da fertilização é feita pelas folhas, mas alguma também é realizada pelas raízes. Por isso, escolham sempre um bom substrato para começarem o vosso plantado. Relativamente à fertilização, esta, ao início, deverá respeitar sempre as indicações do fabricante. Aliás, até podem fertilizar um bocadinho por déficit e não por excesso, para, no fundo, controlarmos e amadurecermos o aquário, ou então, enquanto que ele está a amadurecer, e depois aí vocês vão começar a controlar pelo crescimento da folha, por várias razões que o próprio aquário nos diz, se devemos aumentar algum tipo de nutriente. Ele próprio é que nos vai dizer as necessidades. A partir dos 3, 4 meses, esqueçam as indicações do fabricante e respeitem mais um bocadinho o próprio crescimento do aquário. Assim é tudo muito mais fácil e conseguem incluir
os nutrientes que são necessários para as plantas que vocês têm. Existem plantas que têm absorções muito mais rápidas de nutrientes, são aquelas que têm um crescimento rápido, e depois temos plantas que têm absorções muito mais lentas. No caso da núbias, tem um crescimento muito lento, logo tem muito menos necessidade de nutrientes, por isso é que deveremos também controlar um bocadinho a parte da fertilização relativamente a isso. O próximo grande pilar é o CO2. O CO2 é importante em qualquer aquário, independentemente de ser plantas de alta manutenção ou baixa manutenção. Porquê? O crescimento das plantas é completamente diferente. Mesmo um aquário que só tenha anúbias, fetos, aquelas plantas que demoram muito a crescer, as plantas ficam com um aspecto completamente diferente, ficam com um tipo de crescimento muito mais bonitas, mais verdes e vigorosas. Por isso, se vocês puderem, optem sempre por colocarem um CO2 no vosso aquário. O CO2, horas de funcionamento do CO2. O CO2 deve respeitar o horário em que nós temos a luz acesa, que é para quando a planta está a fazer a fotossíntese, aproveitar ao máximo a injeção de CO2 no aquário. Ou seja, se nós, quando ligarmos a luz do aquário, se já tivermos a presença de CO2 no aquário, ou seja, o aquário já não é saturado de CO2, mas quase de CO2, e se nessa altura ligarmos a luz, é ideal, porque as plantas começam logo com uma absorção muito mais rápida e já estamos a alterar o metabolismo da própria planta logo a partir daí. Ou seja, se nós conseguimos ligar o CO2 até 1 hora antes de ligarmos a luz e se desligarmos até 1 hora antes de desligarmos a luz, é o ideal, porque quando estamos a desligar a luz, ou seja, já temos pouco CO2 e as plantas não vão consumir mais e já temos muito mais oxigênio dentro do aquário para passar a noite ou então aquele tempo em que estamos sem luz no aquário. Por isso, é a parte mais importante. Relativamente à quantidade de CO2 que nós temos que injetar no aquário, nós temos várias maneiras de medir. Existem, ou seja, a quantidade de CO2 que nós devemos ter dentro do aquário são os 30 ppm por litro de aquário. No entanto, existem ferramentas que são muito mais fáceis de nós conseguirmos controlar isso, ou seja, através de um drop shaker e com os reagentes de CO2 que existem, é tudo muito mais simples. E basicamente eles funcionam de uma única maneira. Eles mudam de cor mediante a quantidade de CO2 que nós temos no aquário. O drop shaker, quando está com a cor azul, devemos injetar mais um bocadinho de CO2. Eu aconselho sempre a aumentarmos a 1 bolha por segundo até chegarmos à quantidade certa. Não se esqueçam que é uma parte importante, que é a parte demora o reagente a reagir, ele demora cerca de 2 horas, ou seja, se vocês aumentarem 1 bolha por segundo, só 2 horas depois é que conseguem ver o resultado do mesmo. Se começarem a fazer grandes alterações, não conseguem ver o tempo de reagência do reagente, depois aí torna tudo muito mais difícil. Ou seja, temos 3 cores, o azul, temos o verde e temos o amarelo, e temos que os respeitar. Amarelo é excesso de CO2 e azul é falta de CO2, e temos que chegar ali àquele verde lima, para ter tudo impecável. Outra parte bastante importante é as alterações devem ser feitas. As alterações devem ser feitas muito devagar. Como eu vos expliquei há bocado, devemos sempre ou aumentar 1 bolha por segundo ou reduzir 1 bolha por segundo, que assim não temos grandes variações e a fauna que está lá dentro não vai sofrer muito. Também temos de ter atenção que as próprias plantas podem reagir um bocadinho mal ao excesso de CO2. Se a dureza das nossas águas for muito baixa, o que é que vai acontecer? O efeito de tampão não vai existir, e depois temos oscilações de pH. Inclusive, podemos até ficar com as plantas todas derretidas de um dia para o outro se injetarmos muito CO2 no aquário. Tenham atenção a essa parte. Agora, para mim, o pilar mais importante de todo o aquário, que é a circulação. Tudo isto é tudo muito giro, mas as plantas não mexem como nós. Nós, quando queremos comer, sentamos-nos à mesa, pegamos nos talheres e toca a comer. As plantas não têm esta possibilidade. Ou seja, ou colocamos os nutrientes e o CO2 em redor delas, ou então elas não vão conseguir absorver nada. Se nós temos zonas do aquário em que não temos movimentação de água, ou seja, não existe, a água nem sequer mexe, obviamente que essas plantas que ali estão não vão crescer tão bem como aquelas zonas onde tem grande circulação de água. Ou seja, o pilar mais importante é mesmo este. Se nós tivermos uma boa circulação de água, todas as plantas estão a ser alimentadas da mesma maneira com os nutrientes. Ou seja, temos disponível por todo o aquário, desde o CO2, a fertilização, e tudo aquilo mexe.
as próprias plantas mexem, que é muito bom para o crescimento delas. E tudo isso aí faz com que impulsione mais o crescimento de raízes, o crescimento de folhas. As próprias folhas com um crescimento muito mais bonito, porque como estão a mexer, ficam com aquela... é muito mais natural. E o crescimento da planta é muito mais natural. Ou seja, não se esqueçam, a parte mais importante, se vocês conseguirem optar por um filtro que seja sobrevalorizado perante o aquário, melhor. Relativamente à circulação e à quantidade de circulação de água, o uso recomendado é sempre as 5 vezes mais a litragem do aquário. Nós aqui não, nós optamos sempre pelas 7 a 10 vezes a litragem do próprio aquário, que é para termos uma boa circulação por todo o aquário. Não vai ser isso, não se preocupem que os peixes não vão ficar cansados de nadar. Eles estão habituados aos rios, às correntes, às marés, tudo, eles estão preparados para a própria movimentação de água. Não vai ser a movimentação de água num filtro que os vai fazer, Deus me livre, cansados. Também estamos a falar de coisas controladas. Obviamente não vamos colocar num aquário de 10 litros um filtro super valorizado porque esteja preparado para um aquário de 500 litros. Obviamente que não. Mas se respeitarmos isso, não vamos ter problemas. Um adereço importante para a filtragem ou então a própria circulação de água é os lily pipes. Os lily pipes têm uma vantagem de conseguirmos ou difundir a água, caso o filtro seja um bocadinho forte mais para o aquário, e até inclusive aumentar a circulação no topo da água, que é para possibilitar as trocas gasosas no próprio aquário. Como temos um aquário com excesso de CO2 ou com CO2 a mais, ao aumentarmos a coluna de CO2 no aquário, também conseguimos aumentar a coluna de oxigênio na água. E com esta oscilação vai ser possível isso. Ou seja, é sempre uma mais-valia termos uma boa circulação da água e escolhermos o lily pipe correto para o nosso aquário. E é por estes motivos que é sempre muito importante termos uma boa circulação dentro do aquário. O tema que ninguém gosta, o pilar que mais custa a toda a gente é a parte da manutenção do aquário, mas no entanto é bastante importante. Tudo o que nós temos em excesso dentro do aquário, a nível de fertilização, a nível de detritos, plantas mortas, folhas mortas, é retirado com as trocas de água. Isso é a parte mais importante. Se tivermos algum excesso de algum nutriente, se tivermos já os nutrientes todos oxidados, todos envelhecidos, convém retirá-los do aquário. E nós conseguimos isso através da troca de água. Com a troca de água nós fazemos a nivelação de todos os nutrientes novamente e é muito mais fácil para nós conseguirmos injetar novos nutrientes para as próprias plantas conseguirem absorver. O mínimo dos mínimos, e é mesmo o mínimo dos mínimos, você tem que fazer uma troca semanal da água do aquário. Aquilo que nós aconselhamos é 2 vezes por semana, 40%, 50% de troca de água. A troca de água é muito simples. Vocês tiram a água, como já explicámos em vídeos anteriores, e voltam a colocar. Não se esqueçam da parte do condicionador. É sempre importante termos um bom condicionador. Porquê? Por causa dos metais pesados e do cloro na água. Principalmente os metais pesados. O cloro, vocês conseguem tirá-lo com água a repouso em 24 horas. Mas os metais pesados começam a acumular no aquário. Por isso é que é importante termos um bom condicionador para conseguirmos absorver todas essas impurezas, essas toxinas que existem na água. Durante a troca de água, vocês conseguem aspirar algumas folhas que estão a nitrificar dentro do aquário, porque o excesso delas também ganhamos algas nitrificantes. Conseguem dar um jeitinho no aquário, conseguem fazer aquela poda, conseguem fazer isso tudo durante a própria manutenção. Não se esqueçam também da parte da limpeza dos vidros, é muito importante. Molhem as mãos, usem as mãos. Esqueçam aqueles scrappers magnéticos, aquilo é terrível, aquilo só vos vai fazer o quê? Se apanharem um grão de areia num scrapper magnético, aqueles limpadores ou raspadores magnéticos que existem no aquário, se vocês basta apanhar um grão de areia, ao limpar o vidro, vocês podem riscar o vidro todo por dentro e têm um aquário estragado. A melhor coisa que existe, uma esponja dedicada só para a manutenção do aquário e limpam os vidros. Usem as mãos, passem as mãos por a água onde vocês colocar dentro do aquário e usem as mãos. Se quiserem fazer alguma alteração, usem as mãos e usem as ferramentas adequadas. Pinças em inox, tesouras em inox e tesouras que cortem em condições. A pior coisa que vocês podem fazer a uma planta é utilizar uma tesoura que não preste, uma tesoura rasca, desculpa lá o termo, mas é mesmo assim. Ao utilizar uma tesoura má, o que é que vai acontecer? Vocês, em vez de estar a cortar a planta, com um corte certo e preciso, vão esmagar a planta. E isso é terrível. A planta nunca mais vai crescer, vai ficar ali com um grande déficit. Agora imaginem o que é vocês podarem o aquário todo com uma tesoura que não presta. Vão ficar com o aquário todo com crescimentos desiguais e terríveis. Uma tesoura que faça um corte preciso também é excelente, porque a própria planta vai conseguir recuperar a 100% e vai crescer com muito mais vigor e muito mais forte. Por isso também é importante fazer as podas das plantas.
Relativamente a pinças, usem pinças para plantar os aquários. Esqueçam fazer como na agricultura, é fazer uma covinha e enterram a planta. Isso dentro do aquário é impossível. O que é que vai acontecer? Vocês vão só ganhar detritos na água, a água completamente baixa por causa do próprio substrato em si. Tenham atenção a essa parte. Voltando outra vez ao assunto das trocas de água, que para mim é o mais importante. Eu detesto utilizar químicos nos meus aquários. Eu gosto de utilizar trocas de água. Não tenham medo de fazer trocas de água. Aliás, se vocês virem alguma coisa estranha no aquário, os peixes muito à superfície, vocês enganam-se e estão a injetar CO2 a mais no aquário, façam uma troca de água. Logo, radical. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Esqueçam aquelas medicações, esqueçam anticloros. Não, façam trocas de água. Porque isso é a parte mais importante de todo o hobby. Ou seja, por isso é que eu deixei este pilar para o fim. Eu sei que é o que custa mais fazer manutenção ao próprio aquário, mas é o mais importante. Então é este. Estes são os nossos segredos para mantermos um aquário sem algas. Não é necessário testes absurdos, testes a tudo e mais alguma coisa. Basicamente nós temos que dar às plantas aquilo que elas necessitam e conseguir controlar aquilo que nós estamos a injetar no aquário com as trocas de água. Uma planta saudável não ganha alga. Uma planta saudável consegue se sobrepor a qualquer alga. E a partir daí, vocês têm 99% das algas controladas dentro do aquário. Por isso, sigam o nosso conselho. Alguma dúvida, alguma questão, abordem nos comentários ou então contactem-nos diretamente. Estamos cá para vos ajudar. Mas percebam isto. Sigam estes 5 pilares e vão ver que 99% dos vossos problemas estão resolvidos. Espero que tenham gostado. Subscrevam o nosso canal, façam gosto aqui no nosso vídeo e estamos cá para vos ajudar. Até à próxima. Um abraço.